você foi um filho da mãe nos anos 80, este vídeo é para você. Que deselegante! E por quê? Porque hoje vamos falar sobre o Dia das Mães nos anos 80. Será que você vai conseguir se lembrar dos presentes mais cobiçados, mais sonhados, mais desejados pelas mães daquela geração? Vamos ver então como anda a sua memória, mas eu já vou te avisando que a terceira pergunta, que fala sobre o terceiro presente, é a mais difícil. Pergunta 1. Qual era o perfume mais desejado pelas mães dos anos 80? Letra A, Colônia Rastro. Letra B, Chanel número 5. Letra C, Alfazema. Tempo. Se você respondeu letra B, Chanel número 5, você acertou! Chanel número 5 era o perfume, era a marca, era a cara, quer dizer, né, o cheiro da riqueza. E por que isso? Porque naquela época, né, você deve se lembrar, as importações não estavam abertas ainda, a não ser que você tivesse um amigo ali no Paraguai, ou sei lá, e mesmo assim, né, com procedência duvidosa, ou alguém na Zona Franca de Manaus, lembra? Poderia até que você conseguiria um Chanel número 5, mas mesmo assim, por essas vias, era chique demais você ter um Chanel número 5. E tinha também na linha dos importados, lembra do Poisson? Ou Poison, né? Não sei como é que você gostava de chamar. O problema daquele perfume é que você colocava 2 gotinhas aqui, ó, o negócio impregnava a 10 mil metros de distância. E de manhã, você chegava para trabalhar na escola, de manhã cedo entrava um professor com aquele perfume. Você não conseguia nem puxar o ar direito, porque o trenzinho forte, aquele Poisson. Deve estar lembrando, né? Mas assim, para as mães menos abastadas, né? O que elas ganhavam ao invés do Chanel número 5? Uma Colônia Rastro! Vai dizer que você nunca segurou num vidro de Colônia Rastro. Todas as cabeceiras dos anos 80 tinham uma Colônia Rastro. Lembra da caixinha rosa? Essa tampinha muito da esquisita. Eu acho que em todos os lugares que eu frequentei nos anos 80, todas as cabeceiras, todas as cômodas, tinha uma Colônia Rastro. Vai dizer ou não vai? Mas por falar em cabeceiras e cômodas, vamos continuar nas casas para falar de outro presente que as mães dos anos 80 também adorariam ganhar. E dessa vez, esse presente vai tocar o seu coração. Pergunta 2. Qual era o disco de vinil que fazia o coração das mães dos anos 80 bater mais forte? Letra A, disco do Chico Buarque. Letra B, disco do Roberto Carlos. Letra C, disco do Julio Iglesias. Tempo. Se você respondeu letra C, disco do Julio Iglesias, você acertou! LP do Julio Iglesias, pelo amor de Deus, o Julio Iglesias era o crush de todas as mães. O seu pai provavelmente não sabia disso, viu? Mas o Julio Iglesias era o crush de todas as mães dos anos 80 e esse, claro, era o presente desejado para ser ganhado no Dia das Mães, um LP do Julio Iglesias. E por que esse homem, meu Deus do céu, fazia tanto sucesso? Porque ele era espanhol, já tinha o mistério aí de ser estrangeiro, né? O cara ainda falava português e cantava em português. Tava em tudo quanto é programa de TV, tava em tudo quanto é especial de novela. Era assim, Julio Iglesias em todas as bancas, em todas as livrarias, em todas as discotecas. E o cara ainda se deu bem, porque ele chegou no Brasil no início dos anos 80, quando tava aquele boom do romantismo. Né? Quer dizer, o único concorrente que esse homem tinha era o Roberto Carlos, que já era assim uma geração mais pós nossas mães, né? Então ele nadava de braçada, Julio Iglesias era realmente, e o homem ainda era bonito, pronto. Aí não tinha pra ninguém, era Julio Iglesias nos corações apaixonados das mães dos anos 80. Mas, por falar em apaixonado, tinha um presente que deixava sua mãe apaixonada quando ela recebia. E você não tem ideia do que era o valor desse presente. Pergunta 3. Qual era o presente mais esperado para ser recebido no Dia das Mães dos anos 80? Letra A, cartão feito na escola. Letra B, carnê do baú da felicidade. Letra C,
fita VHS do filme favorito. Tempo. Se você respondeu letra A, cartão feito na escola, você acertou! Não tinha geladeira, não tinha freezer. Sua mãe podia ganhar até um carro de presente do Dia das Mães, mas não tinha nenhum presente que fazia o coração da sua mãe bater mais forte do que um cartãozinho feito por você na escola. Pois é, as escolas dos anos 80, elas tinham esse costume de, na semana que era antes... Foi bom decidir isso, mas acho que tá errado decidir. Aí pra não ficar errando e passando vergonha, eu falei voltei. Então, voltando um pouquinho... Enfim, na semana que era antes do Dia das Mães, as escolas tinham o costume de estimular os alunos a fazer o cartãozinho no Dia das Mães. E esse cartãozinho, quando chegava, tirava lágrimas. Ela guardava dentro da bolsa, às vezes emoldurava, colocava na parede. Era algo tão simples, né? Sem custo nenhum, mas que tinha um valor absoluto. Não sei se você é mãe ou pai e presenciou isso, mas eu, obviamente, nos anos 80 era uma criança, mas hoje eu sou mãe e acho que realmente dá para entender perfeitamente o que um cartãozinho escrito pelo próprio filho significa pra gente, né? Mas o que vai significar pra você mesmo é descobrir que a sua memória ainda está afiada se você acertar este desafio aqui. Aí sim nós estamos falando da sua infância dos anos 80. Será que você vai lembrar de 3 curiosidades dos anos 80, inclusive sobre o desenho dos Thundercats, que tem um mistério escondido aqui nesse vídeo, que talvez você não se lembre. Agora, se você se lembrar, você realmente foi uma criança raiz dos anos 80. Então vai lá, me conta o que você achou e aproveita para curtir esse vídeo e ajudar a gente a fazer esse canal crescer cada vez mais rápido. Então, não se esqueça de desafiar a sua memória agora.